Capítulo 5. Sobre as tentações curtas e passageiras. Geralmente, as tentações são percebidas apenas começam, ou logo depois, e podem agir diferentemente. Às vezes são pensamentos, sentimentos que se apresentam subitamente e que não fazem mais do que passar. Então, muitas vezes, fica-se embaraçado para discernir se foi uma simples tentação ou um pecado. Embora nos tenhamos desviado dela, estamos em dificuldade para julgar se nesse curto intervalo de tempo fizemos isso bastante cedo para prevenir o consentimento. Nesta circunstância, podemos decidir com base nos nossos próprios sentimentos e no nosso procedimento comum. Uma pessoa que estima, que ama, que pratica com vigilância as virtudes contra as quais teve essas tentações, que pela disposição habitual do seu coração está afastada de toda falta voluntária contra essas mesmas virtudes, que nas ocasiões em que teve tentações mais seguidas nesse gênero, combateu para não sucumbir. Pode prudentemente julgar que essas ideias, esses sentimentos passageiros não são faltas, porém unicamente tentações, e que a desaprovação que as fez desaparecer se antecipou ao consentimento. A razão disso é que quando uma alma age contra os sentimentos que ordinariamente segue e contra o hábito que contraiu, faz a si uma espécie de violência da qual não é fácil deixar de se dar conta. Se na disposição em que a suponho, ela tivesse dado algum consentimento à tentação, não o ignoraria, não duvidaria disso. A impressão, embora passageira, ter-se-ia feito sentir o bastante para se fazer notar. Devemo-nos, pois, tranquilizar nessas ocasiões pelo simples fato de não estarmos seguros de haver consentido na tentação. Então, a dúvida é uma certeza. Se houvesse realmente consentido, não se duvidaria. No caso dessas ideias passageiras, todos os que dão às almas tentadas regras de conduta, convém unanimemente em que se devem desprezar essas espécies de tentações e que se lhes deve dar o menos de atenção possível. A razão que eles dão disto é fundada na experiência. Esta nos ensina que se a desprezamos, se as deixamos passar, ocupando-nos de outras coisas, elas voltam mais raramente, ou mesmo não voltam mais. Que, ao contrário, se com elas nos chocamos de frente, se lhe damos uma atenção séria por exames inquietos, mormente se o temor as acompanha, elas tinham passado e as tornamos a chamar. Detemo-nas nela, damo-lhes uma nova força pelo estágio que elas fazem na alma. Aquilo que não passava de uma sombra que se desvanecia num instante, de um relâmpago que desapareceria num momento, pelo desprezo que dele se fazia, toma consistência pela atenção que se lhe dá, torna-se um fogo que aumenta pela reflexão. E então é um inimigo que teve tempo de se fortificar, que se encarniça no combate e que põe a alma em perigo. Dá-se com a tentação o que se dá com um inimigo tímido. Por assim dizer, ele se ensaia com o seu adversário. Se encontra contemporizações tímidas ou um temor pusilânime, aproveita-se da fraqueza que ele lhe mostra, ataca com força, obriga o adversário a receber a lei. Cumpre, pois, deixar cair todas essas ideias sem evocá-las e dar toda a sua aplicação a ocupar-se com objetos úteis. Se quando essas tentações passageiras se apresentam, simplesmente volvermos o nosso coração para Deus por um sentimento de piedade e, sobretudo, de amor, não receberemos dano algum. Capítulo 6. Sobre as tentações duradouras e importunas.
Mais comumente, a tentação não cede assim tão facilmente o lugar. Ataca com constância, com viveza. Se dá alguma trégua, logo volta à carga. E como ela agita espírito e o coração, uma alma timorata teme sempre que seja um pecado esse sentimento que ela experimenta tão repetidas vezes e que tão frequentemente ela reencontra no seu coração quando entra nele. Esse temor torna esse sentimento ainda mais vivo. A agitação em que ela está, a inutilidade dos esforços que emprega para afastá-la do seu coração, lançam-na num abatimento ainda mais perigoso do que a tentação, porque lhe tira as forças de que ela precisa para resistir. A conduta que se manteve no tempo em que a tentação durou pode servir para decidir se há alguma coisa a censurar-se. Primeiro, para não se deixar dominar por esses temores tão perigosos e tão mal fundados, é preciso voltar ao princípio deles. O sentimento que se experimenta na tentação não é o consentimento livre. É um engodo do inimigo que o solicita. Ele mostra o objeto à mente, é o pensamento. Falo degustar pelo coração. É o sentimento que se segue naturalmente da representação do objeto. Esse sentimento pode ser mais ou menos vivo, conforme a compleição da pessoa e a impressão que o objeto produz nela. Tudo isso, independente da vontade, precede o consentimento. Para este consentimento, é preciso que a vontade adira deliberadamente a esse sentimento, que o aprove, que se lhe apegue, que se compraza nele. Uma ideia pode estar na mente, um sentimento no coração, sem que a vontade o adote. Assim resistimos aos bons sentimentos, como aos maus. O mal como o bem não consiste, pois, nesse primeiro pensamento, nesse primeiro sentimento, que não fazem senão propor à vontade o objeto bom ou mau moralmente. Consiste na escolha que a vontade faz dele, apegando-se-lhe. Portanto, se no tempo da tentação uma alma teve o cuidado de recorrer a Deus para obter as graças de que precisa, se renunciou a esse sentimento contrário à virtude, se o desaprovou, se teve afastamento, horror de tudo o que a tentação lhe propunha, se procurou distrair-se dela, fixando a mente em outros objetos honestos e úteis, então, embora não possa responder a si mesma com inteira certeza, pela sua fidelidade em todos os instantes, pode julgar prudentemente que tudo o que experimentou, por mais violento e de qualquer duração que tenha sido, não passou de simples tentação, e que não houve nisso nenhuma culpa. Deus não permite que a alma experimente tentações acima de suas forças. É o que nos assegura o Espírito Santo. 2 Timóteo 2,5. Ele nunca falta à alma que faz tudo o que depende de si para evitar o pecado. É certo que na conduta que segue, pondo em obra os meios que a religião e a experiência fornecem, ela não tem de se exprobar o haver descurado de si. Deve, pois, esperar que Deus, que pela sua misericórdia a sustentou na fidelidade em empregar os meios, tê-la-á preservado de toda a queda, consoante as suas promessas. Esta razão deve fazer cessar todos os temores inquietos que podem sobrevir quando Deus faz suceder a calmaria à tempestade. Pode a tentação ser bastante forte para produzir impressões molestas nos sentidos. Não devem elas, porém, perturbar uma alma que as experimenta. O que dissemos dos sentimentos deve ser aplicado às sensações. As impressões sensíveis não dependem da vontade. Esta não tem o poder de detê-las e de fazê-las findar. Ela não é, pois, culpada nem do começo nem da duração delas. Não pode haver falta, nessa ocasião, senão quando a alma os aprova
e se compraz nelas. Enquanto as considera efeito da tentação que ela combate, que ela detesta, não toma nelas nenhuma complacência, não faz, portanto, nenhum mal. Essas impressões tornamo-nas mais fortes se lhes damos demasiada atenção e se fazemos inúteis esforços para destruí-las. Já que elas não são pecados, não nos devemos afligir com elas. Toda a atenção deve convergir para afastar da mente e do coração a tentação que lhes é a fonte, e para a recusa a esta o consentimento que ela pede. Capítulo 7. Sobre as tentações que perturbam as virtudes. Todos esses princípios servirão para decidir e animar uma alma durante certas tentações, que ela pode experimentar na prática do bem. O inimigo da salvação não ousaria propor a certas almas abandonarem o exercício das virtudes que levam à perfeição, mas põe por obra um artifício para detê-las e para retê-las numa mediocridade que as faz cair na negligência. Todo o tempo que não é destinado aos exercícios de piedade, ele as deixa tranquilas. Porém, mal elas se aplicam a esses santos exercícios, enche-lhes a imaginação de 1000 ideias que as atormentam. Se há almas que pensam em levar uma vida mais perfeita, e se não as pode ele desviar disso, nem pelo respeito humano, nem pela visão do constrangimento a que elas se obrigam, e que ele aumenta aos olhos delas, inspira-lhes, então, uma secreta vaidade na prática dos seus deveres. Essa ideia segue-as em quase todas as suas ações. Parece-lhes que elas só agem para atrair a vã estima dos homens, ou por uma vã complacência para consigo mesmas. Essas tentações afetam tão fortemente certas pessoas que elas ficam fatigadas, desconcertadas com elas. Na ideia que as impressiona vivamente, de se constrangerem sem fruto e sem méritos por essa falta de pureza de intenção, elas preferem resistir a Deus. Afastam-se dos exercícios de piedade, levam uma vida cheia de imperfeições e de faltas. Pelo temor do combate, omitem o bem que Deus lhes inspira. Assim, só evitam uma cilada caindo noutra. Se a tentação sobrevém um ensejo das inutilidades a que a pessoa se entrega, ou mesmo das ocupações perigosas que não são do seu estado, não é duvidoso que ela deva renunciar a elas, para não se expor ao perigo. Menos verdade não é, porém, que o temor da tentação não deve impedir uma alma de cumprir os seus deveres e de seguir o Espírito de Deus. Por si mesma, a tentação não é um mal, mas é um mal o faltar aos próprios deveres aquilo que Deus exige. Se a alma fiel se deixa guiar por essa aflição, e por essa razão abandona os seus exercícios de piedade, ou o bem que pode fazer pelos sacrifícios secretos, é infiel. Priva-se dos socorros que a fariam progredir na perfeição. Dá ao inimigo um meio seguro para a fazer abandonar sucessivamente tudo o que para ela é de obrigação. O inimigo fará uso desse império que ganha sobre ela, desse temor que se lhe inspira e que alimenta nela, para fazê-la negligenciar as práticas de religião, os sacramentos e tudo que pode nutrir a piedade. Uma alma neste estado, sem ânimo e sem força, uma alma que não ousa aurir na oração, na mortificação, os meios de se sustentar, esta alma resistirá aos assaltos que o inimigo poderá desfrechar-lhe? Não deve ela, pois, temer essas espécies de tentações, visto não serem faltas, enquanto a vontade não as adotar, enquanto nelas não consentir. As que são mais seguidas, deve ela combatê-las pela confiança e pelo amor. As que só consiste em ideias passageiras, por mais frequente que sejam, deve ela, sem se inquietar com elas,
desprezá-las, deixá-las cair, propondo-se cumprir a vontade de Deus em todas as suas ações. Assim sendo, essas ideias não entremearão nisso a menor imperfeição. Farão mesmo um bem. Obrigarão essa alma a renovar mais frequentemente a pureza de intenção com que deve agir. Assim, ela tirará o bem do mal, fará servir a sua santificação aquilo que era preparado para a sua perdição. Capítulo 8. Não se deve discutir com a tentação. Há potências que não poderemos vencer se não as atacarmos diretamente, seguindo uma conduta oposta à que elas sugerem. São desse número as que vêm do fundo da índole que se não domou. Se uma pessoa é sujeita à vaidade, à cólera, à sensibilidade, a essa mania que se chama antipatia, não superará essas paixões senão praticando nas ocasiões as virtudes que lhes são diretamente opostas. Não somente deve renunciar aos sentimentos que essas paixões lhes inspiram, mas deve também agir para mortificá-las. Caso se contente com evitar certas ocasiões, não destruirá esses sentimentos desregrados, e nas ocasiões em que não as puder evitar, sucumbirá quase sempre. É praticando a humildade, a doçura, é renunciando-se a si mesmo, é indo ao encontro das pessoas com quem se tem prevenções. É deste modo que se vibram nessas paixões golpes eficazes e poderosos que asseguram a derrota delas e que dão uma vitória completa àquele que combate fielmente em todos os ataques. Mas também não há nada mais prejudicial do que o procedimento de certas almas nas tentações. Elas acreditariam ter algo a se exprobrar, se não se exaurirem em argumentações para destruir aquilo que a tentação lhes inspira. Entram, pois, em esclarecimento com a paixão que as ataca, e a qual não faltam pretextos para se justificar. Assim, aturam um combate longo e perigoso, combate que muitas vezes poderia ter sido terminado num momento, se elas não houvessem entrado em disputa com um inimigo artificioso, ou que pelo menos lhes teria dado muito menos pena a suportar. Isso lhes sucede sobretudo quando elas têm ideias contra a fé, contra a esperança, sentimentos contra a caridade. Elas querem assegurar-se das suas disposições interiores, combatendo diretamente a tentação. Essa maneira de proceder é uma fonte de penas, de perplexidades. É perigosíssima. Desde que se discute com a tentação, ou sobre matérias difíceis nas quais as dificuldades se fazem sentir sem custo e as respostas são difíceis de compreender por aqueles que carecem de luzes e de princípios nesse gênero, ou sobre coisas que lisonjeiam o amor próprio e que a malignidade natural aplaude, estamos no maior perigo de sucumbir. Assim se perdeu Eva. A tentação que entra na alma pelos sentidos e que lhes apresenta uma satisfação conforme a natureza, causa uma forte impressão. Não sendo sensível e não constrangendo a natureza aquilo que se lhe tem a opor, não causa, quase certo nesta, uma impressão semelhante, a menos que uma fé viva lhe dê força. Na perturbação em que nos achamos, às vezes essa fé tem dificuldades em se fazer sentir, e então já não opomos à paixão senão uma fraca resistência. Aliás, em combatendo deste modo a paixão, damos-lhes uma atenção que a alimenta e que a torna mais sensível, de maneira que a todo instante parece que consentimos nela, o que lança a alma numa perturbação e num embaraço do qual ela custa a sair quando quer dar-se conta do seu procedimento. Em todas essas tentações, não há meio mais seguro para se colocar fora de alcance do que desviar sem demora a mente dessas ideias.
ligando o coração a sentimentos de piedade. Se há na mente pensamentos que não dependem da vontade, a vontade também pode obrigar a mente a ocupar-se de certos objetos que a desviem daqueles que a tentação lhe apresenta. Aliás, nem sempre é necessário preferir aqueles que são diretamente opostos à tentação. Desaprovamo-la suficientemente desde que nos volvamos para Deus por qualquer pensamento e por qualquer ato de virtude que seja. Cada um deve apegar-se àquilo que ordinariamente mais o sensibiliza ou impressiona. Uns, sensíveis aos sofrimentos de um Deus feito homem para salvar os homens, colocam-se ao pé da cruz de Jesus Cristo, ocupados desse Deus Salvador, que pelo sacrifício da sua vida infinitamente preciosa, expiou os pecados deles. Eles concebem um vivo pesar de suas faltas, das suas infidelidades e um grande horror a tudo que possa de novo crucificar no seu coração o seu bom mestre. Outros, retirando-se pelo pensamento no sagrado coração de Jesus, cujo socorro e misericórdia imploram, penetram-se dos sentimentos de bondade e de compaixão que esse divino Salvador por eles teve, para se excitarem a gratidão e a confiança que asseguram a sua fidelidade. Uns, mais sensibilizados pelo milagre do amor de Jesus Cristo, que quis dar-se a eles de maneira tão admirável na divina Eucaristia, servem-se dos sentimentos que esta misericórdia infinita lhes inspira, para desviarem o seu coração de tudo que possa ofender um Deus tão bom. Outros, colocando-se em espírito no momento em que irão dar contas a Deus de todo o curso da sua vida, representam-se situados entre o céu e o inferno. Dizem a si incessantemente: se depois desse combate eu devesse comparecer no tribunal de Jesus Cristo, como quereria ter sustentado esse combate? Ocupam-se vivamente desses objetos, tão interessantes para o homem, para o cristão, e tão capazes de os afastar de todo o mal. Compenetrado dessas verdades tão tocantes, tão impressionantes, o seu coração torna-se insensível ao objeto da tentação. A sua mente não se ocupa mais deles. Poucas tentações há que resistam muito tempo numa alma, que sem escutar as razões da imaginação escaldada pela paixão, e sem se divertir em lhes responder, animada de uma viva confiança, volve-se para Deus por sentimentos de amor e lhe implora o socorro sob a proteção da Santíssima Virgem. Este exercício do amor de Deus, enquanto durar o ataque, é a defesa mais segura do coração. Este nunca será forçado enquanto se mantiver apegado a Deus por esse sentimento. Para tornar esse sentimento mais forte e mais duradouro, apliquemos à mente a consideração dos motivos que devem alimentá-lo e aumentá-lo. Logo o inimigo, confuso, abandonará o seu ataque. Se ele recomeçar o combate, o poremos em fuga pela mesma manobra. Finalmente, trata-se com a graça de Deus de afastar da mente ou do coração as ideias e os sentimentos que põem em perigo. Mais fácil e mais seguramente conseguimos isso dando-lhes outro curso, outra ocupação. Há mesmo circunstâncias, quando as tentações são fortes e obstinadas, em que é oportuno, para se distrair delas, ocupar-se de alguma obra de espírito ou de corpo, cuidar de empregos ou de afazeres. Essas ocupações afastam da alma os objetos que as obsediam e proporcionam-lhes a tranquilidade. Quando a calma volta, a mente e o coração elevam-se a Deus com mais liberdade, prendem-se a Ele com muito mais força. Nesses combates, ponto essencial é não se perturbar, é não deixar enfraquecer a sua confiança em Deus, sobretudo resistir aos primeiros ataques. Se a mente e o coração são perturbados pelo temor, não sabem a que se apegar para se sustentarem.
A perturbação escurece as verdadeiras luzes. Neste estado, já não se pensa em procurar socorro. O coração não sabe a que se resolver, porque a mente não lhe apresenta nada que seja capaz de animá-lo. É diária a experiência disso, e estende-se às coisas temporais como às coisas espirituais. Vede um homem que se acha num perigo, num ataque imprevisto. Fornecem-lhe meios de safar-se dele, mas ele não os vê. Tem as suas armas junto de si, mas procura sem as achar. Recebei o inimigo com mais segurança, e tomareis mais medidas para lhes aparar os golpes. Vereis melhor os meios de vencê-lo. Empregareis esses meios com mais liberdade. Empregá-los-eis com mais vantagem. Afinal de contas, por que vos perturbardes? O demônio pode, na verdade, sugerir-vos tudo o que ele tem de mais perverso, porém não pode obrigar-vos a consentir nisso. O consentimento não depende dele, só depende de vós. Por que, pois, vos assustardes, como fazeis numa coisa em que sois absolutamente senhor, em que, com o socorro da graça, podeis sempre recusar o consentimento? Resisti, e nada tendes a temer de um inimigo que só pode vencer-vos quando bem o quiserdes. Esta segurança vos será dada pela confiança em Deus, se não a deixardes enfraquecer. Uma alma desanimada na tentação é uma alma meio vencida. Ela não faz mais senão fracos esforços, porque já não é sustentada por essas graças particulares que Deus só concede à confiança. Como haveria ela de tê-las, essas graças preciosas? Neste estado, ela nem sequer pensa em pedi-las. Parece que Deus não é mais para ela o Deus forte, o Deus bom, que pode, que quer sustentá-la. Entretanto, ela experimentaria essa bondade e esse poder, se os invocasse com fé. Deus prometeu, sua palavra é infalível. Não digais, tenho experimentado tantas vezes a minha fraqueza nessa tentação. Se a experimentastes, foi por haverdes sempre faltado à confiança. Não falteis mais, e não mais sucumbireis. Pedro, andando sobre as águas por ordem de Jesus Cristo, começou a afundar assim que faltou a fé e a confiança. E só foi salvo pela volta desse sentimento que lhe atraiu a proteção do seu divino Mestre. Nas tentações, mormente nas que geralmente são violentas, atenta aos primeiros ataques da paixão, aplicai-vos a lhe sustar os primeiros movimentos. Se deixardes à imaginação tempo para se esquentar, ao coração tempo para se prender ao objeto, e isso por uma defesa fraca da vossa parte, esta infidelidade enfraquecer-vos-á ainda mais. A paixão tratada com considerações grimpa logo. Era apenas uma faísca, que teria sido fácil apagar, mas por essa negligência torna-se um abrasamento que ganha todas as potências da alma. Ainda mais necessário é este conselho nas tentações, cuja força redobra pelas impressões que elas produzem nos sentidos. Então fazem-se necessários rasgos de uma misericórdia particular, para se conservar no meio das chamas, sem ser por elas danificado. A diligência em prevenir este perigo, ou vos teria preservado da tentação, ou vos teria assegurado a proteção de Deus, para sairdes dela sem receber ferimento. Quando não se tem experiência, devem-se revelar ao seu confessor as tentações assim que começam. Assim aprende-se a maneira de combatê-las, e assim nos desfazemos delas mais facilmente. Este ato de humildade e de simplicidade cristã atrai graças particulares do céu. Uma alma que, segundo a ordem estabelecida pela providência, quer conduzir-se pela trilha da obediência, merece que o Senhor se interesse especialmente por ela nas suas penas. Por isso, com frequência sucede já não causarem essas tentações perturbação,
mal as revelamos ao ministro do Senhor. Se as calamos, na esperança de que elas passarão, ordinariamente damos-lhes tempo para se fortificarem, e elas se tornam mais difíceis de vencer.